Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Gabriela Pereira, ela que é advogada, especialista em direito imobiliário e CEO do escritório Gabriela Pereira Advocacia. Doutora, que prazer te receber diretamente de Salvador, verdade? Prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Acho o trabalho de vocês incrível e espero agregar muito valor hoje. Muito obrigada, totalmente recíproco. Obrigada a vocês, produtores, que trouxeram essa mulher maravilhosa, super competente para conversar com a gente, para contar sobre sua trajetória empreendedora. E a minha primeira pergunta é, doutora, justamente, você sempre teve esse sonho em ser advogada? Na verdade, não. Eu acho que eu caí no direito de paraquedas, literalmente. Sério? Meu sonho era ser jornalista, acredita? Acredito, porque tem tudo a ver, né? Eu também, na faculdade de jornalismo, a gente estuda um pouquinho de direito, tem que saber direito, que eu adoro, e eu, inclusive, eu entrevisto muitos advogados e tenho essa vontade de estudar mais. Mas me conta a sua trajetória, porque a gente tá aqui pra falar de você. Então, minha trajetória foi: eu vim de família humilde, bairro periférico, em Salvador. Meu pai falou que não pagaria minha faculdade de jornalismo, que eu tinha que fazer ou medicina, ou odontologia, ou direito, porque eu não precisaria de alguém para poder me empregar. Foi a justificativa que ele deu. E eu me lembro, meu pai era mestre de obra. Então eu falei assim: pai, mas se eu passar em medicina, como é que o senhor vai pagar minha faculdade? Ele falou: não, primeiro você passa, depois a gente resolve. Maravilhoso. Ele já tinha essa veia empreendedora? Já tinha, exatamente. E aí eu concorri a uma bolsa na época do governo federal, já tem tempo isso, viu? Lá em 2004, mais ou menos. Fui aprovada, coloquei em todas as minhas opções fisioterapia e somente em uma coloquei direito. E aí fui sorteada para direito e graças a Deus foi a melhor decisão da minha vida. Foi Deus, foi o destino. Foi. Acho que foi um dos melhores conselhos que o pai me deu. Assim, o tom de ameaça dele na época não me caiu muito bem, mas fez sentido depois. Olha que legal, que bom que deu certo, que bom que você tá aqui para contar sobre a sua carreira, a sua trajetória. Mas como foi? Você já saiu da faculdade e abriu o seu negócio, seu escritório ou não? Não, então, eu me formei e aí eu trabalhava na época em um grande escritório de advocacia lá em Salvador. Isso em 2010 para 2011. Era tão grande que na época nós tínhamos 70 advogados dentro do escritório. Então imagine, um escritório hoje com 70 advogados já é um escritório de grande porte. Imagine em 2011. Só que eu tive uma lição de vida lá que conseguiu nortear toda a minha carreira. O que aconteceu? Nós advogávamos para uma grande companhia de telefonia nos estados da Bahia e Sergipe. Nós tínhamos 70% daqueles processos. Então era um escritório muito grande e tinha já 10 anos de contrato. Exatamente do nada, do dia para a noite, o responsável pela empresa chegou no escritório e rompeu o contrato depois de 10 anos. Nossa. Porque eles tinham conseguido um outro escritório que faria por um valor muito mais barato do que o valor que o escritório que eu trabalhava estava cobrando. Ou seja, um balde de água fria. Exatamente. E assim, 95% dos advogados foram demitidos. E eu comecei a entender que não era aquela advocacia que eu queria pra minha vida. Você continuou na equipe? Não, na época eu saí também. Também saiu. Aí eu saí, eu tinha feito uma pós-graduação em Direito Imobiliário, eu fui dar aula para corretores de imóveis, depois eu fui contratada para dar aula nas faculdades mais renomadas da Bahia, que é a Universidade Católica. Comecei a atuar com a advocacia extrajudicial, que é exatamente você prestar um serviço mais preventivo para o seu cliente, para que você não dependa exclusivamente do judiciário. Então eu comecei a perceber assim, fazer consultoria jurídica, analisar documentos que são antes de realizar efetivamente a compra do imóvel, regularizar imóveis, muito, muito. E eu falei, isso aqui tá me remunerando muito bem e é a minha paixão, é o que faz o meu coração realmente pulsar. Você não precisa do paliativo, né? Não precisa. Porque realmente hoje o judiciário se você depende exclusivamente do judiciário como advogado, você tá à beira da falência profissional. Porque, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o tempo médio de duração de um processo em nível nacional, em primeiro grau, antes da sentença, é em torno de 3 anos. Então, você não tem previsibilidade financeira nessa advocacia. Sim, é muito moroso, né, doutora? Muito demorado. Exatamente. Qual a importância, doutora, de se regularizar um imóvel, de você ter todos os papéis direitinho, tudo registrado, passo a passo? O primeiro ponto é a segurança jurídica, né? Então, nós temos hoje um fluxo altíssimo de financiamento imobiliário. Um imóvel que não está devidamente regularizado por completo, ele não pode ser vendido através de financiamento imobiliário. Melhor, não pode ser comprado através de financiamento imobiliário. É o primeiro ponto. O segundo ponto é a depreciação financeira. O imóvel hoje irregular, ele chega a depreciar entre 50% a 70% do valor. Você perde tudo. Você perde tudo. Se você tiver imóvel de 1 milhão, tá? Então quer dizer que ele vai ter ali uma depreciação podendo chegar a 500 mil no valor de mercado.
mercado. E levando em consideração que quem for comprar o imóvel já não vai conseguir comprar através de financiamento imobiliário. E o que é importante também chamar atenção é que essa irregularidade imobiliária não se restringe somente à propriedade do imóvel. Então, vamos dizer, por exemplo, que você tem um imóvel, você tem uma escritura pública no seu nome, tá? Perante o cartório de registro de imóveis, a sua escritura pública está devidamente registrada. Eu falo assim, olha, Estela, então você é a proprietária do imóvel. Só que no meio do caminho, você demoliu uma casa que tinha, você construiu um prédio e você não averbou, por exemplo, aquela construção junto ao cartório de registro de imóveis. O seu imóvel está irregular. Ou seja, traduzindo, você não avisou o que você fez para as autoridades competentes, Exatamente. E eles não têm bola de cristal. Com certeza. Ou seja, é muito necessário, então, que você consulte um advogado, que você se informe. Informação é tudo, né, doutora? Tudo, exatamente. E o custo que você tem com esse tipo de trabalho, diante do prejuízo financeiro que pode existir, referente ao patrimônio mais valioso da sua vida, que geralmente é o imóvel, é totalmente incomparável. Sim, e é o trabalho de uma vida inteira. E é o que muitas famílias têm, aquele imóvel e só, né? A gente tá falando do Brasil, né? Um país que é muito rico, mas que tem uma renda totalmente mal distribuída. Né? Exatamente. Nós temos, em 2019, nós tínhamos em torno de 30 milhões de imóveis irregulares no Brasil. Nossa. Em 2023, nós estamos com 40 milhões de imóveis irregulares. Cresceu demais muito pós-pandemia? Pós-pandemia e também o reflexo do comodismo do brasileiro. No sentido de, não, depois eu faço uma escritura pública, depois eu registro, depois eu averbo. E nesse ato de ocorrer depois, às vezes o proprietário do imóvel foi a óbito, você não consegue mais localizar os herdeiros e o custo para regularizar o imóvel acaba ficando mais alto. Sim. E o brasileiro vai deixando-se para depois, né? Então é melhor prevenir do que remediar. Sempre, com certeza. Não é um investimento. Na verdade, não é um custo, é um investimento. Sem dúvida. Doutora, agora voltando para o seu escritório. E aí você saiu desse escritório onde você prestava serviço. Isso. E aí você decidiu abrir o seu escritório. Em que ano foi isso? Isso foi em 2012 para 2013. Então, 2012 para 2013 eu era advogada autônoma. No meio desse caminho, uma amiga minha falou para mim do concurso de cartório, que seria o primeiro concurso de cartório da Bahia. E ela falou assim, você gosta tanto de direito imobiliário, você sabe tanto sobre cartório, faz o concurso de cartório. Eu tinha terminado de perder meu pai pro câncer, meu pai era rimo de família, então eu tava naquela situação de, poxa, eu tenho que trazer mais segurança para minha mãe, tenho que trazer mais segurança para o meu irmão. E aí eu fiz o concurso de cartório, fui aprovada. Meu concurso começou em 2013, terminou em 2017. Nossa, demorou. 4 anos. E aí, nesses 4 anos, eu me tornei colunista jurídica de rádio, de TV. Eu comecei a expandir muito a minha advocacia, todo com viés imobiliário e extrajudicial. As coisas começaram a funcionar perfeitamente bem. E eu era muito feliz advogando. Sim. Só que fui aprovada em um concurso que dizem que é o concurso mais difícil do Brasil. E eu estava diante de um desafio, se eu iria continuar na advocacia ou se eu iria assumir o cartório, porque as duas coisas, legalmente falando, não pode, né? Você tem que cancelar a sua OAB. E eu lembro que minha mãe virou pra mim e falou assim, filha, não assume o cartório. Eu não te vejo como cartório, eu te vejo como advogada, eu acho que você tem que ficar na advocacia. E tava tudo funcionando muito bem. As pessoas em Salvador já sabiam quem era a Gabriela Pereira. Você já era referência na sua área. Já era ali. referência, exatamente. Mas você se sentia feliz, realizada? Eu me sentia feliz, realizada, mas eu achava um absurdo eu simplesmente negar uma oportunidade. Tá. Do tipo, o que é que eu tenho a perder? É uma alma arrojada. É, geminiana, a culpa é do signo. Geminiana. E gêmeos, gente, é o signo da comunicação, você sabia disso? E você atrelou, então, o seu sonho de ser jornalista com advocacia, com direito, que é sensacional, né? Exatamente. Que bacana. E aí eu fui aprovada no concurso de cartório, assumi o cartório, legalmente falando, fui cancelar a minha OAB, só que eu não era feliz enquanto delegatária. Sim. Eu gosto da advocacia, eu gosto de atender cliente, eu gosto de resolver problemas, sabe? Desde que não seja meu, seja do cliente, eu adoro resolver. Maravilhosa, maravilhosa. Mas antes prevenir aquele problema, né, doutora? A gente tenta utilizar de artifícios e de ferramentas através das quais a gente não precise bater a porta do judiciário. E aí existem possibilidades de fazer isso através de negociação, fazer isso através de confecção de contrato, fazer isso através de uma confissão de dívida. Então dá para poder resolver sem precisar necessariamente bater a porta da justiça. Eu assumi o cartório e desde o primeiro ano eu era feliz enquanto delegatária. Segundo ano, eu tava empurrando com a barriga. Tá. Quando foi no terceiro, eu falei, eu vou sair. Eu vou sair, eu vou renunciar, não aguento mais, isso aqui não é pra mim. E aí veio a pandemia.
E aí, quando veio a pandemia, tudo fechado, nada estava funcionando, eu tinha a minha estabilidade do cartório, né? Então eu falei, vou ficar aqui mais um pouquinho, e fui empurrando realmente com a barriga. Só que eu sempre dei aula para advogados, eu sempre me comuniquei para advogados, a advocacia sempre pulsou muito forte em mim. E quando foi em 2022, finalzinho mais ou menos em dezembro, eu falei, chega. Agora chegou a hora realmente de voltar para o meu sonho de consumo, que é a advocacia. Então, eu comecei a utilizar de estratégias na minha comunicação para que, quando eu voltasse para a advocacia, eu consegui voltar ou semelhante ou em um patamar mais alto do que o patamar que eu saí. Então você mudou seu posicionamento no mercado, totalmente. A gente vê isso pelas suas redes sociais. Você fala bastante sobre isso, né, doutora? Sobre essa transição. Como é que foi esse novo posicionamento no mercado e essa formação da sua equipe? Gostaria até que você contasse como é a sua equipe também. São duas perguntas ao mesmo tempo. Aí. Tá bom. Então, em dezembro de 2022, eu comecei com esse movimento e eu comecei a reativar os contatos que eu tinha antes com incorporadores, com construtores, com investidores. Eu comecei a trazer mais o viés na minha comunicação voltada para a regularização de imóveis. Eu lancei um curso voltado para a regularização de imóveis nos cartórios. Eu comecei a me posicionar como uma expert em regularização de imóveis. Quando foi em junho de 2023, foi exatamente quando eu renunciei ao cartório. Esperei a reativação da minha OAB, né, porque ela é cancelada, e comecei a montar o meu escritório. Hoje, a minha equipe, direta e indiretamente, nós temos 15 pessoas na equipe. Boa parte das pessoas não são da Bahia, elas trabalham de forma online. Porque também a extrajudicialização também permite isso. Então, isso é muito bom, né? Acho que a pandemia também acelerou esse processo, né, de trabalho, esse trabalho híbrido, online. Acho que isso é muito bacana, né? Exatamente. Então, facilita. Isso permite também com que nós tenhamos uma agilidade em todos os procedimentos, porque existe software que está ali monitorando produtividade, está monitorando tarefas e tal. A gente pode vivenciar essa advocacia mais disruptiva, inclusive. E hoje a minha equipe ela é toda contratada de acordo com as expertises para cada tipo de competência dentro do meu escritório. Então, por exemplo, se eu coloco um estagiário e ele vai para o setor comercial do meu escritório, eu não quero que ele tenha um intercâmbio fora do Brasil e tal, porque o que importa para mim no setor comercial é uma pessoa que saiba vender. É uma pessoa que saiba se comunicar. Então, a minha equipe ela é toda pautada de acordo com a competência que ela tem e não necessariamente o currículo que ela possui. Muito bom. É justamente essa a minha pergunta. O que você olha na hora de contratar? Você ali como líder, como gestora de uma equipe grande, podemos dizer que é grande, 15 pessoas afinal, o que é mais importante para você? Para mim, o mais importante é eu conseguir visualizar no que aquela pessoa é boa. Então, assim, um exemplo, não faz sentido. Eu tenho um perfil muito executora e eu tenho um perfil praticamente zero planejadora. Você é de ir lá fazer acontecer. Exatamente. Só que, para dar certo, eu preciso ter pessoas na minha equipe que sejam planejadores. Mais analíticos, talvez. Exatamente. Para que a minha execução ela seja melhor direcionada. É uma geminiana que precisa de um virginiano, talvez. Para poder organizar a vida. É isso mesmo, muito bom. Então, todas as minhas contratações, elas são pautadas nas competências que as pessoas possuem. Então, se eu quero uma pessoa, por exemplo, para recepcionar os meus clientes de alto padrão lá no escritório, essa pessoa ela tem que ser, por natureza, cuidadora. Ela tem que ter esse perfil do cuidado, do acalento, da tranquilidade. Por quê? Porque é isso que a gente busca quando a gente abre a porta de qualquer empresa. Sim. Não é? Então, como o nosso atendimento é um atendimento padronizado, então todas as competências elas precisam ser analisadas para que eu coloque as pessoas de acordo com as expertises que elas possuem. Perfeito. Isso é você dar palco para a pessoa fazer o que ela gosta de fazer, o que ela sabe fazer. Exatamente, né, o que ela faz de melhor. O que ela faz de melhor. E você gosta de dividir o seu conhecimento, que eu sei porque eu te acompanho nas redes sociais. Adoro, sobretudo. E como que você se prepara para as suas aulas? Como é que é seu dia a dia, sua rotina? Como é que você faz isso? Bem, eu tenho uma frase que é primeiro o CPF, depois o CNPJ. Sim, perfeito. E todas as vezes que eu negligenciei essa frase, eu quase entrei em colapso. Tá. A gente só percebe a necessidade do autocuidado quando a gente chega à beira do precipício e fala assim, caramba, eu tô sobrevivendo ao invés de estar vivendo. Sim. Então eu sempre acordo, oro, medito, fico com os meus cristais, cuido da minha linha de raciocínio, da minha mentalidade e tal. Eu treino praticamente de domingo a domingo. A partir daí, depois que eu retorno, eu já posso começar a cuidar do meu CNPJ. Então eu vou pro escritório, lá eu divido a rotina entre as minhas empresas. Então eu tenho hoje uma empresa
que é exatamente o escritório. Eu tenho uma empresa voltada para infoproduto, né, onde eu tenho os meus cursos online, voltado para regularização de imóveis, mentoria. Consigo também equalizar essa minha dupla função. Por quê? Porque a minha advocacia não é uma advocacia de volume, ela é uma advocacia de margem. Boutique, a gente pode dizer. Exatamente. Então, o meu foco é sempre na qualidade que é apresentado para o meu cliente desde a primeira mensagem que ele manda no WhatsApp do escritório. Perfeito. E não na quantidade. Então, isso permite com que eu tenha um ritmo de vida mais produtivo e mais tranquilo, sem precisar atropelar as minhas tarefas. Se eu estivesse focando, por exemplo, no volume, isso não seria possível. Sim. Doutora, quais são aqueles valores inegociáveis para você? Eu sei que devem ser vários, mas os principais. Acho que o primeiro é realmente o autocuidado, é inegociável. Eu tenho que me cuidar para que eu possa cuidar do outro. Inclusive, quando nós estamos no avião, o que é que eles dizem, né? Primeiro, quando a máscara cair, você coloca em você para depois você conseguir colocar no outro. Então, o autocuidado é algo inegociável. Eu foco muito em fazer o meu. Então, eu não tenho tempo de estar olhando o que o meu concorrente está fazendo, eu não tenho tempo de estar criticando o que os meus colegas estão fazendo. Eu estou 100% voltada para os meus projetos. E eu acho que isso faz com que eu consiga ter uma percepção e um direcionamento mais eficaz, sabe? E o outro é a família. Família para mim é tudo. Eu faço tudo pela minha família. Eu acho que eu tive muita sorte de ter tido uma origem tão humilde, ter conseguido ascender tanto, e não foi mérito exclusivamente meu, mas também pela base familiar muito forte que eu tive. Excelente. Doutora, eu gostaria que você dividisse aqui com a gente alguma história de um cliente, claro, sem citar nomes, mas que você tenha realmente ajudado, transformado a realidade ou a vida de uma família inteira. Já tiveram algumas, né? Mas uma que eu me lembro muito, assim, foi de um cliente meu que ele era investidor e ele tinha comprado um imóvel em um bairro bem conhecido lá de Salvador, que você inclusive conhece, o Rio Vermelho. Rio Vermelho, maravilhoso, boêmio, exatamente. lindo. Ele tinha comprado 2 lotes, mais ou menos, então um tinha uma casa, o outro lote estava vazio, e eu lembro que ele era amigo do meu irmão. Ele virou pra mim e falou assim: Gabriela, eu comprei 2 lotes, tô querendo tirar a empresa de onde tá e tô querendo construir um prédio nesse respectivo lote. E aí eu virei pra ele e falei assim: tá bom então, vou te passar o valor dos honorários. Eu passei o valor dos honorários pra ele. Depois que eu passei o valor dos honorários, ele simplesmente sumiu. Sumiu, desapareceu e tal. Tudo bem, né? Segui minha vida. Isso foi antes de assumir o cartório. E aí eu me lembro que 1 ano depois ele retorna. Gabriela, e aí, tudo bem, tudo. Lembra aquele imóvel que eu comprei no Rio Vermelho? Eu falei, e aí, comprou mesmo? Como é que tá? Não sei o quê. Já começou a construção? Eu não só comecei a construção, como eu terminei a construção. Aí eu falei, foi que incrível, você foi até muito rápido. Ele falou assim, só que eu fiz toda a minha construção sem as licenças respectivas. E aí, por conta disso, meu processo agora está embargado lá na Secretaria de Desenvolvimento Urbano da cidade. E eu não tô conseguindo resolver. E aí eu brinco com os meus alunos que eu virei para ele e falei assim, ô Felipe, você lembra aquele valor que eu te passei na época? Aí ele falou assim, lembro. Eu falei, pois é, agora é o dobro. Aí ele perguntou, por que o dobro? Eu falei assim, por quê, Felipe? Porque na época você não tinha pressa. Eu teria todo o tempo do mundo para poder organizar o seu imóvel e, a partir daí, a gente conseguir as licenças respectivas e você conseguir construir dentro da legalidade. E evitar que isso acontecesse. Agora você está com o procedimento embargado na secretaria, você vai ter que pagar multa, corre o risco de demolição do seu imóvel. Então, olha a dor de cabeça que você vai ter. Mas aí eu consegui resolver como? De forma administrativa, fazendo o seguinte, ele não tinha potencial de construção. O prédio que ele construiu era muito grande, o gabarito era muito alto para aquela respectiva rua. E aí, o que foi que eu fiz? Eu falei, ao invés de nós continuarmos discutindo isso daqui, vamos fazer o seguinte, vamos juntar os 2 lotes que você tem, o lote 81, o lote 82, e aquilo vai gerar para você uma diminuição de custo, porque a gente aumenta o seu potencial construtivo. Então, a gente não precisa ir para a justiça, a gente não precisa demolir, a gente não precisa nada disso. A gente consegue resolver de forma administrativa. E isso, na época, fez ele economizar R$250 mil. Nossa, muito dinheiro. Pois é, que ele pagaria só para a prefeitura. Olha só. Só para a prefeitura. Então, teve essa situação, teve situação de cliente meu que tinha vendido um imóvel e a pessoa que comprou nunca tinha transferido para o nome dele. Então, consequentemente, o IPTU continuava vindo e cobrando o nome do meu cliente por 10 anos. Nossa. Ele não tinha mais noção de onde esse comprador estava. Era um estrangeiro. Não morava no Brasil, e eu consegui resolver a situação em 30 dias.
sem precisar bater a porta do judiciário. Porque você conhecia o caminho. Exatamente, exatamente. Aí são muitas histórias assim que deu para poder a gente conseguir resolver sem precisar bater a porta do judiciário em tempo recorde. Porque não existe a mínima possibilidade de vir uma situação para mim e eu não me debruçar. E isso é o ponto positivo da advocacia de margem, né? É porque você tem tempo de se debruçar para poder ofertar o melhor para o seu cliente. Você consegue se dedicar e por 100%. isso essa necessidade de ser essa advocacia boutique, como a gente chama, né? Exatamente. Personalizada, né? Totalmente personalizada. Agora eu gostaria de tocar num ponto que é a prospecção de clientes de alto padrão. Como é que você faz, doutora? Primeiro ponto que eu acredito que funciona muito, mas para a prospecção de qualquer cliente, também de alto padrão, é um bom posicionamento. Sim, sem dúvida. Então, o alto padrão, ele se comunica no olhar, ele se comunica nos gostos, no ambiente que ele frequenta. A primeira coisa que eu acho que tem que existir é um trabalho de mentalidade, porque assim, eu vim de bairro periférico, eu vim de colégio público, então eu poderia achar que eu jamais poderia fazer parte do alto padrão por conta disso. Inatingível. Né? Ah, não, algo inalcançável, eu jamais vou chegar lá, quem sou eu para poder chegar lá? E aí eu comecei a perceber que um posicionamento muito bem consolidado, ele faz com que as pessoas enxerguem a autoridade, e a autoridade ela precisa ser enxergada, ela não pode ser imposta. Sim. Então eu comecei a utilizar exatamente de estratégias, toda a minha advocacia tem como base estratégia. Então eu comecei a utilizar de estratégias para que as pessoas tomassem conhecimento da minha existência, para que elas entendessem que a advogada que hoje se posiciona como imobiliário extrajudicial de alto padrão é Gabriela Pereira. E ratificar essa minha autoridade a partir de cada contrato que é fechado, a partir de cada empreendimento que é visitado, a partir da minha vida, que eu acabo mesclando na minha rede social, o pessoal com o profissional, pessoas se conectam com pessoas, né? E com histórias. Exatamente. Então é muito incrível para poder, inclusive, mostrar para qualquer advogado que é possível sim chegar ali. É um mercado pouco explorado. Nós não temos advogados que se posicionam, que se direcionam para o alto padrão, talvez por uma questão de preconceito, não sei, ou porque achem que seria uma forma de, como é que eu posso dizer? De você estar diminuindo? Não, é porque na Bahia falaria assim, está estarrando, é como se estivesse se mostrando demais. Sim, se exibindo demais. Pronto, se exibindo, é isso. Exibida. Tem que ser exibida para vender, né, gente? Para vender a gente sabe que precisa. E todo mundo, todas as profissões, a gente precisa se burilar nesse sentido, né, doutora? Faz parte de qualquer profissão, principalmente do autônomo. E a gente se vende o tempo todo. A gente se vende numa roda de amigos, a gente se vende num aplicativo de relacionamento. Amorosamente. A gente se vende o tempo todo. Só que a gente tem que entender exatamente que essa venda ela precisa ser estratégica para que não haja um ruído de comunicação. Sim. E o seu cliente, ao invés de ele querer te contratar, ele acabe se afastando porque ele não está se identificando com o que você está ali postando ou apresentando. Vende bem quem se comunica bem, não é verdade, Também, doutora? é verdade. Você se comunica magnificamente, olha São anos em sala de aula. Tô encantada. Agora eu quero falar sobre as suas aulas. Como é que funcionam? Como é que eu poderia ser sua mentorada se eu fosse advogada, por exemplo? Então, a minha mentoria é exatamente uma mentoria para, eu falo que na advocacia a gente tem um grande problema, tá? Nós não aprendemos sobre negócios. E a advocacia é um negócio. Então é muito comum eu me deparar com uma advogada e perguntar assim, tá, quais são seus canais de venda hoje na advocacia? E a advogada não sabe o que é um canal de venda. Eu chegar para um advogado e falar assim, tá, mas hoje a sua maior receita vem de qual tipo de prestação de serviço? Ela não acompanha os indicadores, ela não acompanha as métricas. Ela brinca de advogar. Só tem a meta, mas não sabe medir o caminho até lá. E é uma meta muitas vezes ilusória, né? Porque se você tem uma meta e você não traça o objetivo para poder alcançar aquela meta ela é inalcançável. Então o que eu comecei a perceber é que muitos homens, eles se posicionam em relação a negócios, principalmente na advocacia, mas que as mulheres não estavam fazendo isso. Então eu falei assim, olha, eu não quero mais advogadas no meu ciclo. Eu quero advogadas que se posicionem como mulheres de negócios. Eu quero advogadas que elas estejam em mesas e elas possam falar como o negócio delas funciona de igual para igual. E que elas não se sintam de forma nenhuma, como é que eu posso dizer, diminuídas ou ignorantes pelo fato delas não estarem encarando a advocacia como deveria. Então, a partir daí, eu lancei essa mentoria, que é uma mentoria voltada para advogadas que querem se posicionar como mulheres de negócios e que passam a fazer isso para chegarem efetivamente aos clientes de alto padrão. E ontem eu estava em uma aula e chegou uma mentorada minha, ela falou assim, olha, antes de Gabriela, e era verdade, antes de Gabriela, eu só atendi online, de câmera fechada.
Nossa. Então eu trabalhava no home office da minha casa usando pijama do Garfield. Meu Deus do céu, do Garfield ainda. Desse jeito. Não se valorizando, né, como profissional, porque você precisa da autovalorização para vender também, né, doutora? Ela foi se deixando de lado, ela não estava percebendo isso. Tá. Entrou em um ciclo vicioso a partir da pandemia e ela achou que essa era a realidade dela. Então, já que o dinheiro estava entrando, entrava ali em média R$ 5.000 por mês, ela começou a se contentar com essa realidade. E aí eu falei assim, Cat, agora fala quem é você nesse momento. Aí ela falou assim, eu hoje sou advogada voltado para atuação em leilões imobiliários, eu faço a parte jurídica para imóveis de alto padrão a partir de R$ 2 milhões, onde eu cobro entre 5% e 10% do valor da arrematação. E isso foi em meses. Ela mudou em meses. Mudou tudo. Por quê? Porque a primeira mudança dela aconteceu na mentalidade. Sim. Não adianta eu ensinar uma pessoa a ganhar dinheiro se ela não acredita que ela é capaz de ganhar dinheiro. Perfeito. Aí realmente você tá dando um murro em ponta de faca. Então, a minha mentoria, ela tem 5 pilares. E eu entendo que são os pilares que fizeram diferença pra minha vida. O primeiro pilar é o pilar da mentalidade. Então, eu tenho que entender que é possível sim. E não é papo de coach, isso não é conversa fiada. Isso é estrategicamente pensado, organizado e efetivamente validado, né? Então, primeiro, mentalidade. Segundo, autoconhecimento. Eu não quero Gabrielas Pereiras pelo Brasil. Eu quero que as mulheres, elas se reconheçam e elas entendam o que faz sentido para as vidas delas. Identifiquem suas qualidades. Exatamente. E, inclusive, seus defeitos, para que elas passem a aceitar os defeitos. Se eu entendo que eu sou péssima planejadora, eu vou contratar alguém que seja melhor do que eu naquilo que eu não sei fazer ou que eu não quero aprender a fazer. Ótimo. Entende? Então, o segundo é efetivamente o autoconhecimento. Terceiro, estratégia. Não existe um posicionamento bem organizado, não existe uma empresa que faça sucesso se ela não tem estratégia. Se ela vive da indicação de um possível cliente, se ela vive da aventura de alguém aparecer, de alguém querer fechar, né? O outro ponto, vendas. Nós temos que aprender a vender. Porque a gente se vende o tempo todo. Eu falo que eu me vendo quando eu tô no meu salão fazendo a unha. Sim. Tô no salão fazendo a unha, em algum momento eu vou falar que eu sou advogada, que eu trabalho com direito imobiliário, que eu foco em alto padrão. Eu vou falar aquilo em algum momento. As pessoas sabem disso, elas saberão disso o tempo todo, né? Com muita estratégia a gente consegue falar de uma forma de não ser arrogante, da pessoa lembrar da gente, né? E por fim, a ambiência, porque o ambiente ele contamina. Tanto para o bom quanto para o ruim. Então, estar entre mulheres que estão conversando sobre negócios, que estão se posicionando no mercado, que estão conseguindo alcançar voos extraordinários, faz com que as demais entendam também que aquilo é possível. É a tal da energia que muita gente fala, né? Essa ambiência é energia, né? Onde você está, o contexto, né? E andar com essas pessoas, aprender com elas, ensinar também, né? Porque ensinar é um aprender eterno, o tempo né? todo, exatamente. É uma troca muito valiosa. Então, se você tá entre outros profissionais que estão o tempo todo reclamando, eu tenho 5 amigas jornalistas, tá, mas estão as 5 reclamando do mercado. A tendência é que você seja a 6ª. É verdade. Contagia demais, demais. E que conselho você daria para quem está começando o seu negócio dentro do direito, doutora? Primeiro ponto é ter discernimento para saber o que é investimento e o que é custo. Certo? Então, assim, começa a diferenciar. O curso que você faz hoje vai te levar para o lugar que você quer alcançar? Sabe, o investimento que você faz hoje no seu escritório físico vai te levar para o lugar que você quer alcançar? O investimento que você faz em conhecimento, o investimento que você faz em você vai te levar? Nós temos que ser coerentes, porque não dá para eu estar falando sim para todo mundo e está me afastando daquilo que eu almejo. Então, eu preciso, inclusive, ter clareza sobre o que eu almejo para que eu possa tomar decisões assertivas. Sim. Então, eu acho que, efetivamente, você saber essa diferença entre o que é custo e o que é investimento, o que é supérfluo, o que é investimento, faz a pessoa mudar o lugar no jogo. Sim. E o que você almeja para o seu negócio, doutora, para a sua trajetória empreendedora daqui para frente? Eu sei que você tem aí um curso novo para lançar, você já me falou aí em primeira mão, mas como você se imagina a curto e a médio prazo? Então, em curto prazo, sendo reconhecida nacionalmente como advogada especialista em direito imobiliário extrajudicial de alto padrão, que é um movimento que já está começando a acontecer. Então, acho que agora é questão de tempo. Eu nem vou dizer que vai ser em médio prazo, vai ser em curto mesmo. Adorei. Se você determina e faz, né? Exatamente. É uma mas fazedora, doutora Gabriela. Ela não tem a síndrome de Gabriela, pessoal. Não. Ela é super arrojada, já tô sentindo aqui. E eu quero seguir transformando vidas.
Não existe recompensa maior do que perceber o nível de transformação que algumas pessoas que passam por mim, algumas advogadas que passam por mim, elas conseguem ter. E a transformação não é exclusivamente financeira, é uma transformação de dentro para fora. A transformação é tamanha a ponto delas se olharem no espelho e elas não se reconhecerem, ou alguém ficar muito tempo sem encontrá-las e falar: o que está acontecendo, como você está diferente e tal. E é muito sobre isso. Eu quero mostrar o nível de potência que essas mulheres têm. Inclusive, no dia 14 de junho, eu vou estar realizando em Salvador um evento presencial, que vai ser o encontro das advogadas de alto padrão. Uau. E vai ser um evento jurídico realmente de alto padrão. Sim. Onde o objetivo é exatamente aproximar as mulheres que já advogam no alto padrão ou aquelas que querem advogar, apresentando as estratégias que eu utilizo dentro do meu escritório, na minha advocacia, trazendo palestrantes de peso que também hoje atuam no alto padrão, independente de ser da área jurídica ou não, para que ocorra ali uma transformação muito satisfatória e muito incrível para todas as advogadas que lá estiverem. E o foco vai ser mentalidade, doutora? Não, o foco vai ser estratégia. Estratégia eu mesmo. Adoro uma estratégia. Sim, tem que ter. Tem que ter. Para tudo, para qualquer negócio. Sim. O que é empreender para você, doutora? Bem, empreender para mim é um desafio. É um desafio. Eu tava até falando isso mais cedo. Eu falei assim, ó, durante muito tempo na minha vida eu brincava de empreender. Quando você tem uma folha de pagamento e você tem famílias para poder você alimentar, o nível de desafio é muito grande, mas para mim é um desafio apaixonante. Então, empreender não é para todo mundo. Empreender ele não é fácil, mas se é o que você quer para o seu futuro, tenha certeza absoluta que vale cada gota de suor derramada. Com estratégia. Com estratégia. E mentalidade. Exatamente, perfeito. Doutora, deixa suas redes sociais, por favor, para quem gostaria de te seguir, para quem está ouvindo esse podcast, para quem gostou da sua história, por favor. No Instagram, a Gabriela Pereira, e no YouTube, Gabriela Pereira. Doutora, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast. Muito obrigada pela entrevista, que você volte sempre para a gente falar sobre esse e outros assuntos, tá bom? Prazer todo meu, espero ter agregado muito valor nesses minutinhos e muito obrigada pelo convite. Muito obrigada. Hoje eu tive o prazer de conversar com a doutora Gabriela Pereira, ela que é advogada e especialista em direito imobiliário. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até mais. Tchau, tchau.